Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 16. O tema de hoje é conhecer e ter um plano concreto para a visão da vida. Diz assim o sábio, palavras de sabedoria: o coração do homem pode fazer planos, tem o direito. Deus dá esta capacidade, este direito, fazer planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que é certo é o que Deus coloca como visão do coração. Vamos orar ao Senhor. Agora, tranquilo, não fique olhando o seu relógio. O apóstolo controla o horário pelas dois relógios da igreja. Nós temos um costume de ter disciplina com esta questão também da mensagem. Nós não dizemos, o Espírito está falando, vamos ficar até as 4 horas da tarde. Tenha paz, porque você é governado com sabedoria no ministério. Vamos orar a Deus, é tempo de oração. Senhor Jesus Cristo, nós não nos conformamos com este século, mas pela renovação da nossa mente, e esta é obra do Espírito Santo através da palavra, pela renovação da nossa mente, nós vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, Senhor, fala-nos sobre os planos concretos da visão do Todo-Poderoso na nossa vida. Assim estamos com o coração desejoso, ardente, para receber a palavra, porque esta palavra cairá na boa terra, germinará e dará muito fruto. E é isso que nós queremos ver, os frutos da palavra, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, noiva de Cristo, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, pedras vivas desta construção, meus filhinhos amados. Para sermos bem-sucedidos na vida, nós precisamos de ter um plano claro, concreto. E eu venho lhe dizer, como seu líder, como seu tutor, que não há futuro sem planejamento. Não há futuro sem planejamento. Sem um plano de vida, nada funciona. Então nós estamos ensinando desde janeiro que Deus dá a visão e nós podemos fazer os planos. Deus está guiando a nossa vida. Deus está se manifestando na nossa vida. Por isso é que o sábio Salomão ensinou dizendo: o coração do homem pode. Como é que eu faço planos? Como é que os planos chegam ao meu coração, que nós chamamos a visão de Deus, a vontade de Deus? Por uma inspiração do Espírito Santo. Você sabe, é Ele que dá forças para adquirirmos riqueza. Ele dá os insights, Ele dá a inspiração. Você sabe aquele dia em que você diz: olha, eu estou determinado em construir um empreendimento, em fazer um negócio, em abrir, em construir, em avaliar, em fazer algo pela minha vida. Se você começa a sentir isto, creia,
já foi o plano que Deus colocou no seu coração. E eu vou lhe dizer que nisto não há engano, porque nós não servimos a dois senhores. E nunca imagine você que Deus dá uma inspiração e o diabo também dá outra inspiração para dividir o seu coração. Deus faz a obra perfeita. Deus capricha nos resultados. Então, o sábio diz: o homem pode fazer planos, tem que fazer planos, mas é Deus que dá a visão, é Deus que coloca os planos dentro do nosso coração. Veja, eu tenho sempre usado essa questão da construção da catedral e desta cidade refúgio. Isto aqui eu vou lhe falar várias vezes durante as minhas mensagens, porque eu inexplicavelmente comecei a sentir no meu coração um impulso. Estávamos lá na Piedade, no antigo cinema, e o Senhor começou a colocar um impulso dizendo: Miguel Ângelo, você nunca terá credibilidade neste país até que você construa a minha casa. E aquilo veio forte, catedral, terreno grande. Então, eu comecei a fazer planos em cima de uma inspiração de Deus. Esta é a minha parte como obreiro do Senhor, como pastor, como líder. Agora, cada um no seu quadrado, como diz a juventude, cada um no seu espaço de vida, o Senhor vai te inspirar para vendas, para compras, para negócios, para realizações. É a oficina, é o salão, é a escola, é uma loja, enfim. Cada um vai receber a inspiração de Deus para fazer algo pela sua vida. Deus dá a visão, e quando Deus dá a visão, coloque isto no papel. Deus vai até te dar resultados e detalhes. Você sabe que um dia o Senhor falou através do profeta Abacuque. Ele disse: escreve a visão, e até quem passar correndo vai conseguir dizer: olha, ele tem uma visão, ele tem um plano. E ele disse: às vezes parece que demora, mas não vai tardar, vai se cumprir. Então, meu amado, Provérbios 16:9, ele volta e disse: o coração do homem traça o seu caminho. Veja, o homem faz planos, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Sem um plano, Deus não dirige os passos. Amado, como é que o que o irmão quer fazer? Olha, eu estou indo, mas indo o quê? Para onde? Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto? Apóstolo, eu vivo por fé. Isso não é suficiente. Porque se eu começasse a dizer: eu vou construir uma catedral, e se eu não corresse atrás para ver se existia ou não existia terreno, se havia ou não havia um espaço de 10.000 metros quadrados, o único espaço que havia de 10.000 metros quadrados era este. Eu corri isto tudo aqui na Zona Norte, não tinha. Então, quando eu passei aqui na frente e vi uma placa, vende-se, eu disse: está aqui o primeiro passo. Depois eu contratei um arquiteto, depois eu contratei um engenheiro, e cada passo foi sendo inspirado por Deus, até na formação da estrutura. Você sabe, a nossa catedral tem um desenho de um sino, né? Que toca, que chama, né? Um sino, você vê que é um sino. Isto tudo foi inspiração de Deus. Então, expresse ao Senhor com fé o que está dentro do teu coração. Porque, amado, se você não sonha, se você não pensa no futuro, se você não deseja crescer, você já morreu. Eu tenho dito aqui com muito respeito, mas eu tenho que lhe ensinar, eu sou o seu pai espiritual, eu tenho que lhe ensinar. O grande sonho, a grande aspiração da nossa sociedade é a aposentadoria.
E às vezes o indivíduo é tão ativo, se aposenta, um ano depois morre. Não consegue, o organismo não foi feito para dar um stop, e o indivíduo trabalhou 35 anos, depois senta para jogar dominó. Isso não é o projeto de Deus na nossa vida. Então Deus dá ideias, Deus dá imaginações, Deus cria inspirações. Por isso é que o salmista disse em 37:4, agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer aos desejos do teu coração. Ele põe desejos, Ele põe inspiração, Ele põe o insight, a ideia, e isto vai se tornando uma realidade. Se você começa a ter uma ideia, cultive essa ideia, trabalhe sobre esta ideia, elabore planos sobre esta ideia. Tudo que eu estou lhe ensinando aqui é o meu modus vivendi, é isto que eu vivo, é dessa forma que eu vivo na obra de Deus. Então, Lucas 14, 28 a 30, o Senhor diz aqui uma passagem que raramente se usa na obra de Deus, diz, pois qual de vós pretende construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular despesas, verificar se tem meios para concluir. Veja, isto se chama fazer o quê? Planos. A Bíblia ensina tudo isso. Senta, conversa com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus amigos, com aquela pessoa que Deus colocou no teu caminho e que é salvo. Nunca se associe a ímpios, amado. Ímpio vai te puxar o tapete, vai te passar a perna. Ímpio é do demônio. Não há sociedade entre trevas e luz. Não, mas ele é um espiritista melhor que os crentes. Duvido se existe um espiritista melhor que um cristão. Então não traga para a mesa quem não é de Jesus. Isto no caso de você ter um projeto que vai incluir pessoas neste projeto. Então diz, você senta, você pretende construir uma torre, pretende fazer um empreendimento, pretende fazer um negócio, criar uma empresa, criar uma loja, pensar, aposentei, não vou parar, eu vou criar o meu escritório, eu vou criar uma assessoria, Então, pense, primeiro calcula a despesa, verificar se tem meios. Por quê? Diz o versículo 29, para não suceder que tenha lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem. Então, Jesus já está dizendo que há pessoas que começam e não terminam. Ah, apóstolo, eu quase consegui me formar. Faltavam 3 matérias na faculdade. Eu quase me formei. Apóstolo, eu quase me casei. Eu quase fiz um negócio. Eu quase. E não saem da sua zona de conforto. Se eu ficasse no quase, eu estaria lá no cinema Piedade. Gente assaltando o carro, gente morrendo atropelada na porta, confusão, sem ar-condicionado, emagrecíamos 1,5 kg por culto. Estaríamos lá porque eu dizia, quase. Mas eu quando passei aqui e vi o terreno, amado, eu ganhei uma paixão, eu fui saber quem era o dono, eu corri atrás, sabe? Eu fiz planos. Porque eu sabia que o indivíduo que não pensa desta forma, as pessoas zombam. Você conhece o irmão quase tudo, mas não terminou nada. E nós estamos falando na questão do estudo hoje em dia. Nós estamos no século 21, meu amado. Inadmissível que um jovem no século 21 fique no quase, entrei na faculdade, de raspão, apóstolo. A bola foi, mas bateu na trave e escapou. Amado, aqui ninguém bate na trave. Deus não te chamou para bater na trave, Deus te chamou para fazer gol. Como ontem, Vasco, né? 1, 2, 3, 4. Isso é que é clube. Não é? Tem aí um time do Urubu que perde sempre, né? Pronto, já começa, a galera já começa. Estamos falando de coisas sérias, irmão. Versículo 30, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Faltou o quê? Planos, planejamento.
E você sabe, sem planejamento perdem-se oportunidades. Eu vou repetir. Sem planejamento perdem-se oportunidades. Quando eu comecei a construir, eu era chamado Zé das listas. Eu tinha lista de tudo. Quanto custa o preço da estrutura, quanto custa o piso, quanto custa as cadeiras, quanto custa o banheiro, quanto custa as lâmpadas. E eu já lhe contei aqui, um dia uma senhora católica me chamou e disse, eu estava em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, orando, eu vi um rosto de um homem sorrindo. Deus disse, ajuda este homem. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, o senhor abria a televisão, era o senhor, estou aqui, estou lhe chamando, o que é que você precisa? E eu peguei as minhas listas. E eram grandes. E eram tão grandes, só para você imaginar, que a senhora me deu de uma vez, em reais, não me lembro qual era a moeda de então, mudamos tantas vezes, correspondente a 350 mil dólares. Ela nem sabia preencher o cheque. Eu preenchi e ele assinou. Agora, se a senhora dissesse, o que você quer fazer na igreja? É assim, né? Nem vi, ela teria dito, olha, vá-se embora, meu irmão. Você não entende bolufas. Você não tem um plano. Estou te chamando aqui porque Deus disse para te abençoar e você não tem um plano. Então, amado, sem planos perdem-se as oportunidades. Tem que acreditar. Tem que escrever. Não foi o que Abacuque disse? Escreve, porque a pessoa vai passar correndo e vai dizer, opa, esse tem um plano de vida. As pessoas estão passando aí na porta, estão vendo uma antena de satélite, diz, este homem tem algum projeto no coração, porque ele botou aqui uma antena. Não é para decorar a igreja. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, foi Deus que colocou no meu coração. Então, você sabe, por exemplo, um capitão de um navio, ele tem uma bússola, ele tem um leme, mas tem que ter um plano para chegar ao destino. O comandante do avião ou do barco, ele não sai ali na boca da barra e a turma pergunta, comandante, o senhor vai para onde? Ele diz, não sei, eu vou enfiar por aqui pelas cagarras, vou lá para a Ilha Dois Irmãos, não sei para onde. Não vá, ninguém pilota um barco, um avião, sem ter coordenadas, sem ter planos. Por isso é que Jesus disse, antes de começar, senta, vê qual é o projeto, qual é o plano. Isto é de Deus. Eu tenho obrigação de lhe ensinar isto aqui, amado. Isto é a visão do Todo-Poderoso. São os ditos de Deus. Isto é a ciência do Altíssimo. Então Deus coloca oportunidades na vida. Você tem que transformar as oportunidades em realidades. Quando um empreiteiro, por exemplo, vai erguer uma construção, ele precisa de quê? De um arquiteto. O arquiteto o que faz? Faz uma planta. O construtor tem uma visão, eu quero uma casa desta forma, uma catedral desta forma, gostaria de fosse um sino assim, com janelas grandes para entrar a luz do dia, e ele disse, ok, eu vou fazer o plano. Uma planta, um plano. A planta mostra a construção acabada. Eu vi um projeto que o meu genro, o bispo nacional, o bispo Sérgio, fez, de um zoológico. Quando terminou o curso de arquitetura, eu disse, gente, alguém do governo tinha que pegar este projeto. Coisa mais preciosa, mais linda do mundo. Eu vi ali uma obra terminada. Uma obra terminada. Então, se você não tem um plano para a sua vida, você não tem como saber se você está no caminho certo. Porque às vezes o homem faz planos. Meu Deus, eu tenho um plano e eu quero vender sorvetes no Polo Norte. E Deus disse, você fez plano, mas a resposta certa eu vou te dar, não é no Polo Norte, é no Rio de Janeiro. Você está querendo ir lá para a Antártida, lá não vai ver, pinguim não come sorvete, nem pizza. É aqui no Rio de Janeiro. Então,
Agora vem um fato que eu quero começar a entrar com profundidade, amado. Porque às vezes as pessoas dizem assim: apóstolo, mas quem sou eu para realizar algo na vida? Ouça, em primeiro lugar, não se menospreze. Você tem a imagem e a semelhança de Deus. Você é filho de Deus. Você está aqui por uma decisão soberana de Deus, por um plano perfeito, com uma missão grandiosa nesta terra. Então, se você conhece a sua identidade e você tem um plano de vida, não importa a sua idade, ouça, já venho lhe dizendo isto aqui há algumas semanas. Não caia na mentira de que velho acabou. Ah, já estou velho. Isso é uma armadilha do Satanás para você. E você sabe quem é o autor disso? Satanás. Você não é velho para nada, aqui não tem velho. Não importa a idade, há tempo para começar em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Então, quem sou eu? Como é que as coisas podem acontecer? Porque eu sinto uma inspiração. Apóstolo, eu queria abrir um restaurante, eu queria abrir uma escola, um salão, uma oficina, uma construtora. Eu quero construir, eu quero fazer, eu quero criar uma loja de informática, uma empresa, uma rede. Então eu começo a fazer os meus planos, escrevi, tenho um projeto de vida. Agora, como é que isto passa a uma realidade? Porque aqui é que vem a chave da questão. Porque às vezes a pessoa diz: pô, mas eu não tenho tanta cultura para abraçar o mundo com os braços e tal. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho nome de família. É aqui que entra o segredo que eu comecei a passar na quarta-feira passada. É que Paulo escreve aos Efésios, e eu queria que você amasse este versículo, falasse dele, sabe? Quando acordar, fala logo do versículo. Quando tomar banho, fala o versículo. Quando começar a trabalhar, porque este é o versículo chave de vermos Deus agir na vida. Paulo diz: ora, aquele que é poderoso. Meu amado, nós não estamos tratando aqui de santo da Igreja Católica. Nós não estamos tratando aqui de imagenzinha que cai e se quebra. Nós estamos falando de um Deus vivo. E eu vou lhe dizer uma coisa: tão certo como Deus vive, e perante a face de quem eu ando, Ele vai manifestar, porque Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Você veja, nesta última semana, vamos glorificar, vai, força, 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 força. Esta semana, em um espaço de 7 dias, 3 pessoas curadas de câncer aqui dentro. Deus é poderoso, diga: Deus é poderoso. E ele disse: para fazer. Aqui começa a roda, meu amado. Ele faz. Ele põe a inspiração. Você tem o plano. Sentou com a tua esposa, os teus filhos, teu marido, os teus amigos, os teus sócios. Você fez o plano. E agora ele, como é poderoso. Estamos falando aqui do poder dos poderes, amado. Paulo se admirou e disse: Ele é Rei de reis, Senhor de senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Então diz que é poderoso para fazer. Deus, amado, eu sou testemunho disso. Eu sou testemunho como é que Deus faz na saúde, nas emoções, no dinheiro, na construção. Deus faz em todas as áreas da vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Às vezes você está pensando numa casinha. Amado, saia do aluguel, por favor. Compra o teu terreno, construa uma sala, um quarto, uma cozinha, um banheiro, depois vai alargando, vai subindo. Amado, não quero ninguém no aluguel nesta igreja. Aluguel é perder dinheiro. Alguém está comendo o teu suor, amado. Você tem direito. Então diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos. Por quê? Porque não é a nossa carne, a nossa cultura, a nossa cor,
nossa raiz familiar. É o poder dele que opera em nós. Eu acho que algumas pessoas não estão acreditando em nada, não falaram nada até agora. Você está acreditando? Diga, eu creio. Amado, não tenha constrangimento. Levante a sua mão e diga, eu creio. Porque o pessoal do samba não tem vergonha, amado. O pessoal da macumba não tem vergonha. Vai lá para o Rio Centro e mata cabrito. Agora nem mais galinha tem com a crise. Agora é caldo de quinor, né? Mas ele não tem vergonha, amado. Como é que nós vamos ter vergonha? Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus. Então diz que ele pode fazer infinitamente mais. E eu estou trazendo isto de novo desde que começamos quarta-feira, porque essa expressão infinitamente mais vem de uma expressão grega, uper ek perissou, mais infinitamente, né? Seria a tradução. Então, diz que Deus faz uper ek perissou, ou seja, inteiramente fora de medida, mais do que o suficiente, superabundante, e ele usa métodos fora da imaginação ou do entendimento. Às vezes o médico diz assim, no exame tem aqui um tumor, é do tamanho de um limão. Pela pesquisa que fizemos, o estudo é de origem maligna. E a pessoa diz, meu Deus, acabou a minha vida. Mas como Deus faz infinitamente mais, e usa métodos fora da imaginação, ou do entendimento, ou da ciência, ou da razão humana, Deus faz. Nós tivemos agora uma irmã, onde está aquela família que tinha um tumor do tamanho de um limão? Onde está a irmã? Que foi o médico, está aqui na frente, é sua esposa, né? Tinha um tumor do tamanho de um limão. Olha a irmã aqui. Voltou agora ao médico, o médico chegou lá, não tem mais nada. É porque Deus pode fazer infinitamente mais. Uper ek perissou. Ele usa métodos. A tradução do grego é que ele usa métodos fora da imaginação e do entendimento. Mas quem diria que uma senhora católica estava lá em Monte das Oliveiras e apareceu o meu rosto? O que eu tenho a ver com o Monte das Oliveiras? Então Deus usou um método, uper ek perissou, fora do entendimento, para realizarmos esta obra. Por isso eu creio tanto em Deus, amado. Isto não pode falhar, isto não falha. Então, não é que sou eu, a minha carne, é que o poder de Deus opera em nós. E às vezes nós estamos pedindo e pensando, meu Deus, eu nem vou pedir muito a Deus, porque Ele pode se zangar, eu só peço mais um ano de vida. Amado, peça 100 anos, pô. Deixa, vai, manda brasa, pense grande, faça, porque se você está muito inspirado, é porque Deus te deu muita inspiração. Ele pode fazer infinitamente mais. Às vezes nós acreditamos que não pode. Você sabe que as pessoas às vezes têm fé no erro, no medo, mas não têm fé em Deus. Mas será que Deus, pastor, mas temos uma crise muito grande no Brasil. Estamos a 5 meses das eleições, não temos um candidato ainda dizendo, esse é o candidato. Parece que estamos todos perdidos. Eu não estou perdido em nada, amado. A minha bússola está me dirigindo a cada dia. Você sabe por quê? Porque efetivamente o meu presidente da República já foi eleito desde antes da fundação do mundo e se chama Jesus Cristo. O meu governador, o meu prefeito, o meu ministro das finanças, o meu planejador, tudo é Ele, é nele. Eu creio nele, Ele não muda, Ele é todo poderoso, Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é sábio, Ele é amoroso. Então, eu quero que você creia nisto. Eu quero que você creia nisto. Porque se você começa a raciocinar com
Pastor, mas eu estou vendo. É porque o que está lá dentro do coração é muito maior do que aquilo que estamos vendo. Tem que ser maior. Então é Ele que opera. É isso que eu quero que você acredite e confie. É Ele que opera. Às vezes você faz um plano. Como é que eu vou fazer para me encontrar com meu irmão Esaú? Jacó fez um plano. Porque ele quer me matar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar os meus filhos na frente, eu vou me ajoelhar, E quando ele chegou diante do irmão, o irmão o abraçou e o abençoou. Ele tinha feito um monte de planos pensando que ia ter guerra, e Deus já tinha resolvido tudo. Ele é médico dos médicos. Ele já te curou. Ele é o juiz. Ele já deu justiça e fez justiça a teu favor. Ele é o advogado. Ele é o paracleto. Ele é o teu defensor. Dia e noite. Diz que não dormita o guarda de Israel, amado. Como é que nós poderíamos fazer a obra de Deus se ele dormitasse? Eu já teria sido trucidado. A primeira coisa é quem sou eu? Eu sou o que sou pela graça de Deus, mas dentro de mim há um poder que opera, que faz infinitamente mais. Segundo lugar, eu tenho que saber para onde estou indo. Porque, amado, Deus nos deixa planejar. Provérbios 16:1, já lemos, o coração do homem pode fazer planos, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Versículo 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. É Ele quem mostra como é que será cumprida a missão que Ele te deu. Você faz o plano, Ele mostra como é que vai ser pago, quem vai trabalhar nele, de onde virão os recursos. Eu volto a dizer, sem constrangimento, sem pieguice, estou lhe falando disto. Na construção desta catedral eu tive estas experiências todas. Fizemos a maquete, fizemos a planta, fizemos o projeto, compramos o terreno, contratamos o engenheiro, contratamos o mestre de obra, e depois, como é que seriam os recursos? Veio um plano chamado Plano Collor. Quase mata metade do Brasil do coração. Diz que tinha um tiro, uma bala, que tinha que enfiar na cabeça do tigre. Só que a cabeça do tigre éramos todos nós. Ele recolheu o dinheiro todo da poupança, ficamos sem dinheiro. Tínhamos $200 mil na poupança na época, para começar a obra. Ficamos sem dinheiro. E eu aqui com 65 trabalhadores, engenheiro, topógrafo, pastores, rádio, televisão, isso tudo nas minhas costas. Na realidade, nas costas de Deus, que é Deus que faz o querer e o realizar, não é nas minhas costas. Mas eu era o responsável humano. E eu disse, Deus, eu paro a obra. E Deus disse, por quê? Ai de você se parar. Aí começa o Espírito. Eu posso fazer fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que está em nós. E aí, meu amado, começou. Veio uma pessoa, deu um anel, veio outro, deu brinco, não sei o que, juntamos, tinha um senhor em Niterói que tinha dinheiro, um árabe que comprava ouro, e eu fui, 2 anos e 9 meses depois nós estamos inaugurando isso. Como é que isso tudo chegou se não havia dinheiro? Uper ec perissou. Deus faz usando estratégias dele. Porque é Ele que opera em nós. Então a minha pergunta é, o que você quer fazer até o final do ano? E daqui a 5 anos? E daqui a 20? Então eu tenho dito aqui com humor, mas eu vou dizer outra vez. Não diga, deixa a vida me levar. Porque se você quiser que a vida te leve, você não vai a lugar nenhum. Então Deus dá a mente, Deus dá a visão, Deus dá a unção, Deus dá o espírito, Deus dá a fé para cumprirmos a nossa missão. Escreva o seu sonho. Eu tenho lhe falado várias vezes aqui sobre Neemias. Neemias era um copeiro do rei, era um sommelier. Era ele que provava os vinhos do rei e dizia, rei, só beba sarmentinho, não beba outro, por favor. Era ele que comia os queijinhos do rei, diz, pode comer desse queijo, é da Adriamar, está ótimo, vamos em frente. Então, até que um dia,
Deus dá uma inspiração a um copeiro do rei, um homem sem cultura, um homem sem projeto de vida, um homem sem esperança de nada. Ele trabalhava no palácio provando vinhos. Este homem se tornou um governador. Lá dentro não era um copeiro, ele era um governador. E Deus deu uma inspiração para que ele fosse reconstruir os muros de Jerusalém, que o rei não estava interessado, os governadores não estavam, os sátrapas não estavam, ninguém estava interessado. E ele diz em Neemias 2:11, ele disse: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, uns poucos de homens comigo, não declarei a ninguém que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 13, de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, pela porta do monturo, contemplei os muros de Jerusalém, estavam assolados, as portas tinham sido consumidas pelo fogo. Versículos 15 e 16, subi à noite pelo ribeiro, contemplei os muros. Você vê a visão que este homem tinha? Cercou a cidade toda, viu como é que estavam os muros, voltei pela porta do vale, tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que faziam obra. Então, Neemias tinha uma visão. A partir do momento que Deus deu a visão para reconstruir os muros, ele não quis mais ficar como copeiro. O ser copeiro não lhe satisfazia mais. Ele sabia que Deus tinha algo maior. Talvez você tenha um emprego, esteja trabalhando, e você sabe, você pode não estar satisfeito com isso. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu antes de estar no ministério, eu era diretor de uma empresa. Eu tinha carro da empresa, eu tinha gente para me servir, eu ganhava muito dinheiro, eu tinha toda a estrutura, mas aquilo me dava uma insatisfação. Nem quando recebia o salário no final do mês eu ficava satisfeito. Eu era um diretor de empresa infeliz. Porque Deus já tinha colocado em mim o ministério. Eu sabia que havia alguma coisa mais do que ser diretor de empresa ou gerente de empresa. Então, Neemias não agiu até que ele teve um plano, uma avaliação. Ele foi às portas, ele saiu de noite, ele não contou nada para ninguém. Ele começou a dizer: olha, eu vou falar só, eu vou ficar quieto primeiro, depois vou falar com alguns poucos homens. Por que ele teve essa atitude? Amado, nem todas as pessoas têm condições de assimilar um grande plano. Eu me recordo quando eu disse: vou construir uma catedral, muita gente diz: não faça isso. Isso é muita areia para o seu caminhão. Você não vai conseguir. Você sabe o preço de um tijolo? Sabe quanto custa uma estrutura metálica de alumínio? Sabe? Olha, amado, não se meta nisso, porque vão te pegar, amado. Eu ouvi muita gente jogando água fria na minha cabeça. Você vai ouvir gente que vai dizer: não precisa de estudar, não precisa de construir, não vai correr atrás de nada, fica na tua, segura, olha, ninguém faz, você também não. Então, enquanto você está elaborando o plano, é você e Deus. Às vezes, é até um segredo por algum tempo. Neemias disse: eu não falei com ninguém. Por quê? Porque muitas pessoas tentarão demover você dos teus planos. Ouça o que o Espírito está falando. Por que Neemias disse: eu não falei com ninguém? Só tinha uns poucos de amigos aqui. Mas eu não contei aos governadores, aos magistrados, não contei para ninguém. Porque se ele começasse a dizer: vamos reconstruir o muro, a turma ia demovê-lo. Tem gente que demove pessoas de casar. Você vai casar, homem não presta. Você vai casar, mulher não presta. Você vai pensar o quê? Que algum dia vai entrar numa faculdade? Isso não é para, isso é para rico. Quem disse que é para rico? Faculdade é para quem estuda. Seja rico ou pobre, é para quem estuda. Então, muitos tentarão demover você dos teus planos. Se você começar a dar ouvidos a quem não tem o sonho de Deus e a visão de Deus, você vai deixar tudo de lado. Você vai ser aquele irmão quase. Como é que o irmão se chama? Eu sou o quase. Quase entrei na faculdade. Quase terminei. Faltaram 3 matérias. Então
você não fez nada. Você não fez nada. Então, não dê ouvidos, porque se você der ouvidos ao negativista, ao derrotado, ao fracassado, a quem nunca fez nada na vida, porque tem gente especializada em puxar as pessoas para baixo. Não entre no barco de quem não está fazendo nada. É você e Deus. Nem todos entenderão o que você está sonhando. Nem todos. Quando eu começo a falar de 6 antenas, por que 6? Porque nós temos que multiplicar os saltos dos satélites para pegar o mundo todo. Tem que ser 6 antenas. Por que nós queremos fazer todos o material da igreja todo traduzido em várias línguas? Porque o Senhor disse, povos, tribos, línguas e nações. Pastor, mas para fazer isso vai custar 1,5 milhão por mês, como é que o senhor... Amado, essa parte já não é a minha. Eu tenho o plano, a resposta vem dele, os recursos, Uper, Ec, Perissou. Ele tem estratégias. Ele tem estratégia. Agora, nem todos entendem o que eu estou sonhando. Então, por isso é que eu preciso colocar o meu sonho no papel, escrever o meu sonho, porque se Deus deu a você um sonho, vai ser feito. Comece com o que você tem. Porque Neemias 2,17 diz assim, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vinde, reedifiquemos os muros e deixemos de ser o opróbrio. Vamos, com o que você tem. Pastor, eu só tenho 4ª série. Oh, bem, vamos lá, vamos com a 4ª série. Pastor, eu já tenho o 2º grau. Vamos lá, vamos pensar no 3º grau. Pastor, eu tenho um pensamento de fazer isto, uma loja, uma construtora, um restaurante. Não importa, mas vamos lá. Eu tenho trabalhos manuais, eu sei fazer doce, eu sei fazer bolo. Amado, comece com o que você tem. Porque Deus não quer o seu povo como opróbrio, amado. Pobreza é maldição. Pobreza é uma afronta de quem rejeita a palavra. Disse o sábio Salomão 13:8. É uma afronta de quem rejeita a palavra. Então, Neemias tinha uma visão. Ele tinha um punhado de pessoas. Ele tinha um projeto que requeriria milhares de pessoas. Ele tinha um punhado pequeno. Mas ele disse à galera que estava com ele, vamos reedificar o muro. Parecia tudo impossível, mas ele disse, vamos começar. Então comece com o que você tem, Deus vai cuidar do restante. Sim, a bispa está dizendo, Neemias não tinha medo das dificuldades, porque, amado, é aí que entra, você tem que acreditar nisto. O Uperec Perissou. É aí que entram as estratégias de Deus, porque como é que Deus fez o dinheiro chegar aqui? Eu não sei, amada, chegou. Eu paguei tudo, quando eu inaugurei não devia nada a ninguém. Essa atitude é muito importante. Quando ele disse, vamos reedificar os muros, parecia tudo impossível, mas ele disse, vamos começar. Então comece com o que você tem, Deus vai cuidar do restante. Neemias 2,18 disse, então lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo e as palavras que o rei me falara, então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para toda a boa obra. Você sabe uma coisa, amado? Neemias deu crédito a Deus. E eu sei que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de dar crédito a Deus. Acredita no remédio, acredita na bula. Você já viu bula de remédio? Grande. Coluna da esquerda, do meio, da direita. A pessoa lê tudo. E faz mal, efeito colateral. E toma meia hora antes. A pessoa fica com o relógio e toma. Segue tudo à risca da bula. Aí vem a bússola. E a pessoa diz, isto é da lei.
Isso aqui não vai, desta vez Deus se equivocou. Imagina lá, se Deus ia pedir isto aqui foi coisa do homem. E a pessoa duvida de Deus. Neemias deu crédito a Deus. Você está dando crédito a Deus? E ele, quando convocou esse punhado de gente, ele edificou a fé de todos. Ele disse: gente, vamos lá. Vamos reconstruir, vamos nos dispor, vamos edificar. Diz que eles se fortaleceram, as mãos deles se tornaram fortes para toda a boa obra. Neemias estava tão certo que a sua visão era de Deus, que Deus estava com ele, que Deus dissera: vai reconstruir. Estava tão certo disso. E isso eu quero que você tenha. Eu quero que você esteja muito certo. Foi Deus que colocou esse sonho. Deus quer que você construa, Deus quer que você faça, Deus quer que você fabrique, Deus quer que você empreenda, Deus quer que você seja patrão, Deus quer que você saia do aluguel, Deus quer que você tenha um projeto, que pense daqui a 1 ano, 2. Não deixe a vida lhe levar, senão você não vai para lugar nenhum. Eu estou certo de que o Senhor está neste ministério da graça de Deus. Amado, Neemias não estava adivinhando, conjeturando. Quem sabe? Ele disse: a boa mão de Deus é comigo. Eu quero que os homens desta igreja, as mulheres desta igreja, os jovens desta igreja, os idosos desta igreja, os meus teleouvintes, eu quero que você tenha esta confissão: a boa mão de Deus está comigo. E desde o antigo pacto Deus já dizia isto. Deuteronômio 30, 20, ele disse, 30, 19: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunho contra ti. Eu te propus vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe a vida. Deus está dizendo: escolhe a minha vontade, escolhe a minha inspiração, escolhe a minha visão. Pare de procrastinar. É maldição ouvida, e nenhum de nós quer maldição de volta, amado. Não procrastine o teu sonho. Não deixe a vida te levar. Apocalipse 3, 15 e 16 diz: conheça as tuas obras, não és quente, não és frio nem quente, quem te dera fosses frio ou quente. Versículo 16: porque és morno e nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não viva uma vida morna. Deus quer que você seja quente, determinado, ousado, intrépido, corajoso. Deus não te criou para flutuares à deriva. Deus te planejou com um destino. Então Ele quer que você acredite, elabore o plano, cumpra o plano, porque a resposta certa dos lábios virá do Senhor, e o Senhor dirige. Durante a obra tivemos que alterar algumas coisas. Deus dirigiu tudo. Havia até aqui um erro aqui na estrutura, nos cálculos estruturais aqui em cima. E eu estava em casa um dia, o Espírito me disse: vai correndo para a obra, porque estão errando. Eu cheguei aqui, chamei o mestre de obra e disse: tem um erro aqui. Ele disse: o senhor entende de Bíblia, não entende de obra. Eu disse: tá bom, mas o Espírito me disse: vamos medir isso aqui. Quando começamos a medir, tinha um erro grave ali, que podia destruir aqui a estrutura aqui do edifício atrás. Porque aqui atrás tem máquinas, tem fancóis, tem muita coisa aí pesada. Então, o Senhor dirige os passos, as oportunidades que Deus está colocando na tua vida tem que se tornar realidade. Se Deus deu o sonho, você merece, é porque você merece que esse sonho se torne uma realidade. Então, coloque os seus planos em oração. As reuniões de oração aqui às segundas-feiras são batalhas, são guerras espirituais. Traga as reuniões de segunda-feira, as intercessões, cubra os seus planos de oração, que ninguém te impeça. Neemias 2, 19 e 20 diz isso: Sambalat, o Oronita, o Tobias, o servo Amonita, Gesem, o Arábio, quando souberam.
Há muita gente que vai dizer, aquela mulher ela está se preparando para casar, vai começar a arder no teu peito. Ele pensa que vai abrir uma loja, ele pensa que vai ser patrão, ele não vê que ele não tem... Amado, sempre tem o Sambalato, o Tobias, o Gesem, que souberam e começaram a zombar, começaram a desprezar, e disseram, que é isso que fazeis? Vocês querem se rebelar contra o rei? Zombaram, desprezaram, que é isso? Versículo 20, então lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, nós vamos reedificar, vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Portanto, esse projeto, essa manifestação de Deus é para o seu povo. Não é para o perdido lá, metido lá com a macumbaria. É para o seu povo. E você sabe, os Tobias, os Sambalás e os Geseis, olha, amado, é o que eu mais tenho visto na vida. Gente para dizer, você algum dia vai ser feliz na vida. Você acha que você no passado fez isto e aquilo e agora você tem direito. Você vai ouvir gente que vai puxar o teu tapete, vai te energizar do mal, vai tentar zombar, vai tentar desprezar, vai tentar te dizer, que é isso, cara? Olha lá o soberbo, orgulhoso, fica dizendo que eu vou construir casa, que vou sair do aluguel, vou fazer a minha empresa. É aqui gente que é formada em informática e é empregado dos outros. Está dando riqueza para os outros, quando podia dar para o seu bolso. Tem gente aqui que podia ter um segundo emprego. Tem gente aqui que poderia abrir empresa de assessoria. Podia fazer muita coisa. Pastor, eu fui um engenheiro, trabalhei a vida toda, agora estou lá com a minha... Pô, você pode dar assessoria, você pode fazer muita coisa, mano. Não pode ter medo do trabalho, está dizendo a bispa. Não pode. Deus honra o trabalhador, não honra o preguiçoso. Deus honra o trabalhador. Então eu queria terminar. Eu tenho muita coisa mais para vos falar. Só que a hora, conforme eu disse, eu tenho um horário que é sempre o meu inimigo. Meu inimigo se chama relógio, meu irmão. Fica um aqui acendendo e apagando, outro lá em cima. Gente já começa a olhar para o relógio. Eu já fico aqui meio sem jeito. Graças a Deus que nós tínhamos um irmão que ficava lá atrás, ele levantava a mão e dizia, olha, ora. Graças a Deus ele descansou no Senhor, está contando as horas no seio de Abraão. Todo o culto me atrapalhava lá, ele ficava... Deus disse, deixa o homem pregar, você está com pressa, então vem logo para mim. Fica aqui do meu lado, vamos ficar olhando os dois e vendo lá o Patrício fazendo a obra de Deus. Eles zombaram, eles desprezaram, mas a consciência da visão era tão grande, Deus nos dará bom êxito. E eu queria terminar liberando essa palavra de sucesso, amado. Eu piso o devorador agora. Não há esterilidade. Onde a tua mão tocar tem bênção. Onde o teu pé pisar é terra de Deus. Vamos lá, vamos adiante. Amado, Deus te dará bom êxito. Deus te dará bom êxito. Deus é contigo. Deus te dará bom êxito. Ninguém aqui foi criado para ser envergonhado. Amado, em vez de vergonha, Deus dá dupla honra. Nem apoucado, nem diminuído. Este povo desse ministério da graça de Deus crescerá sobremaneira. Olha lá, larga a tenda, amado. Puxa as cordas. Puxa, vai longe. Olha a tua fé. Vamos lá. Agora pega a estaca, finca a estaca. Olha o tamanho da tua tenda, como cresceu. Não impeças, diz a Bíblia Sagrada. Receba a palavra.
puxou, alargou, fincou a estaca, prendeu bem. Temos uma âncora na nossa alma que é a palavra de Deus, amado. Deus te dará bom êxito. Deus te dará bom êxito. Eu ouvi muita gente zombar de mim, desprezando e perguntando o que é isso. Teve até um líder que um dia me chamou e falou assim: eu não engulo essa coisa de dizer cruzada evangelística Miguel Ângelo. Então não engole sapo, meu irmão. Está aqui o resultado. 123 países. Você viu há pouco, eu li aqui o relatório. Dezenas de cidades, dezenas de pessoas que têm igreja na rua e diz: não, eu quero ficar com a verdade. Me cansei de religião, desse negócio de andar em círculos, fogueirinha santa, cruz não sei de quê, óleo não sei de onde. Isso não dá nada, isso é um grande engano, isso é mercantilismo. Fazem comércio de vós. Agora, quando você é movido pela fé, meu irmão, o perec perissou, Deus faz infinitamente mais. Deus usa métodos fora da imaginação ou do entendimento. E Deus te dará bom êxito. Nós temos memorial diante dele. Se você crê nisto, diga amém. Diga amém pela segunda vez. Terceira vez. Reforça a quarta vez. 5, 6, 7. 7 é a perfeição. 7 é a perfeição, amado. 7 é a perfeição. 7 é a perfeição de Deus. Aleluia! Aleluia! O Senhor nos dará bom êxito. Quem crê, sem constrangimento, solta aí um amém alto. Quem crê, diga. Amado, está lançada a tua vitória. As sortes foram lançadas, a vitória e o bom êxito estão na tua vida. Aleluia. Amado, eu sinto vontade de chorar de emoção. Porque o que nós temos no coração é muito maior do que nós vemos. É muito maior. O que está no nosso coração é muito maior do que aquilo que estamos vendo. Deus capricha nos resultados, amado. Deus capricha. Senhor, esta palavra já está dando frutos. Há pessoas que estão dizendo: Deus me dará bom êxito. Eu tenho um memorial diante dele. Eu já venci, eu vou avançar. Só vou ouvir a tua voz, Pai. Amém. Aleluia. Agora a ceia do Senhor. A bispa está dizendo que pena que acabou a mensagem. Quarta-feira. A voz de Deus aquieta o coração, abate o inimigo, traz restauração. A voz de Deus faz o mar se acalmar.
faz cessar o vento, faz a tempestade parar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde haviam lágrimas, faz a alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus é capaz de tudo renovar, de transformar todo um deserto em rios de águas vivas. É capaz de restaurar o sonho que acabou, e no lugar da escuridão a sua luz faz brilhar. A voz de Deus falou nesta igreja. Aleluia. Sim, Jesus. Glória a Deus. Santo Pai. Tudo florescer. E onde haviam lágrimas, faz a alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Glória a Deus. Este é o único sinal visível do novo pacto. Nós vivemos por fé, e há um único sinal visível, que é a ceia. Onde não há a ceia do Senhor, não há igreja. Porque Paulo, quando foi levado ao terceiro céu, se foi a um terceiro céu, significa que há um segundo e um primeiro. Nós estamos no primeiro céu. O Senhor lhe deu instruções. Ele disse: ensine o povo em memória do que eu fiz por eles, a celebrarem a ceia, para trazerem à memória o que dá esperança, o que aconteceu com o sangue derramado e o sacrifício das suas chagas e do seu corpo. Mês após mês, este ministério, com temor e santo tremor, traz a existência e se lembra. Claro que nós nos devemos lembrar todos os dias, mas em congregação, vamos lembrar agora que esse pão que vocês têm em mãos, nosso ministério não crê em transubstanciação. Nós não acreditamos que o pão vira carne, que o vinho vira sangue. Nós acreditamos em consubstanciação. Ou seja, dentro desse pão, pela fé, está o corpo, dentro deste vinho, pela fé, está o sangue. Mas nós vamos comer pão e vamos beber vinho, que chama-se consubstanciação. Então, o pão me dá o quê, meu apóstolo amado Miguel Ângelo? Fala comigo. O pão te faz lembrar o sacrifício de Cristo e as chagas, que a Bíblia diz que pelas chagas fomos sarados. Quer dizer, traz à memória a cura, o milagre. Ou seja, quando você come o pão, você come saúde, os benefícios. E quando você bebe o vinho, o que isto ensina, Miguel Ângelo? Ensina a lembrar você que foi o sangue dele derramado naquela cruz, que te purificou, foi a propiciação, pagou pelos nossos pecados e nos tornou livres. Portanto, eu preciso de trazer isto à memória. Isto não pode cair no esquecimento. A obra de Jesus é eterna. Amém?
com fé e com amor sensível, com serenidade, eu tomo o pão em minhas mãos e abençoo o pão. Como Jesus fez, ele partiu o pão, ele distribuiu aos seus discípulos e ele disse: este é o meu corpo. Paulo ensinou a igreja a temer este momento, porque ele diz: examinai-vos vós mesmos. Ou seja, eu não posso participar da ceia. A ceia não é um termômetro para ver se há pecado, mas é um termômetro para ver se você está em paz com o corpo de Cristo. A ceia é um momento de intimidade com Deus, é a presença real de Jesus. Eu não posso ter acesso à ceia com o coração em frangalhos, com a mente dividida. Eu tenho que me examinar e ter paz para poder ter os benefícios. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Você que está em casa, participe conosco da ceia. Aqui no Brasil, na Europa, nas Américas, em África, na Ásia, no Oriente Médio, onde você estiver, pegue um pedaço de pão e um cálice de vinho e tenha a experiência mais perfeita da terra, uma experiência real com Deus. O Senhor abençoou o pão e disse: este é o meu corpo, comei-o até que eu volte. Comamos todos, porque Ele voltará. Amém. De igual modo, Jesus, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou. E ele disse: este é o cálice da nova aliança. Nenhuma ligação mais com Moisés. Não temos mais o cálice das ervas amargas. Não há cinzas a ser aspergidas. Agora é a nova aliança. A velha aliança ficou para trás. E ele disse que este é o sangue de Deus, o sangue do Cordeiro, que foi derramado naquela cruz. Aquele sangue foi o sacrifício único e eterno, uma vez e para sempre. Nos deu eterna redenção. Então este sangue fez uma obra, perdoando pecados passados, presentes e futuros. É eterna. Por isso eu abençoo o cálice e digo: bebamos todos, até que Ele volte. Este é o sangue da nova aliança, em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. O Espírito de Deus está aqui. Enquanto se recolhem os cálices, a igreja canta baixinha e eu vou continuar profetizando. Deus te dará bom êxito. Receba essa palavra. Deus te dará bom êxito. Tu tens um memorial diante de Deus. Não há como dar errado, não há como fracassar, não há como impedir o agir de Deus. Ergue-te hoje. Tu nasceste para brilhar, tu nasceste para conquistar, tu nasceste para ser vencedor, ou melhor, ser mais do que um vencedor. Deus te dará bom êxito. Aquilo que tu crês é maior do que aquilo que tu vês. Em nome de Jesus. Você já terminou, já entregou o cálice, pode ficar de pé. Minha gratidão, obrigado por você amar esta igreja, obrigado por você pertencer a este ministério, obrigado por você investir a sua vida para que a graça de Deus corra e o Senhor seja exaltado e glorificado. Mês de maio, o maior, o melhor, o extraordinário, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para o altar, a bispa vai dar a bênção final. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra de conhecimento, Senhor, que nos inspira a sonhar, porque nós sabemos que Tu irás realizar, Senhor. Senhor, protege-nos, guarda-nos com os Teus anjos, Senhor. E nós saímos daqui felizes, porque sabemos que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias. E saímos com a confissão de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Graça e paz, um mês cheio de bênçãos, o maior, em nome de Jesus.